everybody, that's it for tonight, but you can still check out more. Good night. Desde que o ser humano inventou a filmagem, fotografia, mídias audiovisuais e a comunicação, muito material nos seus primeiros anos se perderam. Talvez estes tenham sido presenciados por nossos parentes mais velhos da família ou por parentes que já descansam debaixo da terra. Quantas histórias da rádio, TV e jornal dos tempos antigos estão sendo fragmentadas na memória de nossos parentes mais velhos? Por exemplo, eu tenho um tio no interior que, quando falamos sobre um conhecido dele que foi internado por inserir uma coisa inapropriada no lugar sagrado, eu mencionei a história do homem vagalume que passou no Ratinho. Pra quem não viu o short sobre a história, confira no card. Eu tinha contado sobre a matéria e ele disse que se lembra de ter assistido, mas que não lembrava aonde, e ele achava que tinha passado no Domingo Legal e não no Ratinho. Mas e se um parente seu tenha testemunhado um acontecimento que não tem provas de que aconteceu mesmo, e ele crê que aconteceu e presenciou? Há muitas histórias assim espalhadas na comunidade Lost Medias e estão sendo catalogadas como existência não confirmada. Histórias de mídias perdidas tão estranhas que nem sabemos se são reais. E no vídeo de hoje abordaremos intrigantes Lost Medias de existência não confirmada, volume 2. Faça teu café com leite, cappuccino ou chocolate alpino, se acomode na cama, arrume os travesseiros e bora! O cinema brasileiro surgiu por volta de julho de 1896 como exibição e entretenimento, e foi a partir do início de 1897 que os filmes de realização e expressão começaram a ser produzidos. Os primeiros filmes produzidos no Brasil são considerados um patrimônio cinematográfico para a indústria nacional. Segundo pesquisadores, os primeiros filmes brasileiros produzidos e exibidos em 1897 e 1898 são Ancoradouro de pescadores na Baía de Guanabara, Chegada do trem em Petrópolis, Bailado de crianças no colégio no Andaraí, Uma artista trabalhando no trapézio de Politeama, Ponto terminal da linha de bondes de Botafogo, Vendo-se os passageiros subir e descer e Vista da Baía de Guanabara. Estes 6 filmes foram produzidos por cineastas italianos de passagem no Brasil e igualmente exibidos no Teatro Cassino Fluminense em Petrópolis. Hoje em dia, o teatro é um edifício profissional. Apesar dos 6 filmes serem considerados os primeiros filmes nacionais, há muitas controvérsias gerando em torno de saber qual foi o primeiro filme nacional. O primeiro a questionar se os filmes são brasileiros foi um ator veterano brasileiro, Alex Vianney, que em uma matéria do Jornal do Brasil menciona os filmes com certo ceticismo, levantando inúmeras questões que colocam em dúvida a afirmação de serem filmagens brasileiras. Até o momento, acreditava-se que o primeiro filme rodado no Brasil era Vista da Baía de Guanabara, de Afonso Segreto. Nos anos 90, os pesquisadores Paulo Roberto Ferreira e Jorge J.V. Capellaro lançaram um livro chamado Verdade sobre o Início do Cinema do Brasil, onde defendiam que os filmes exibidos por Vitório de Maio eram brasileiros. Uma das principais provas apontadas pelos escritores seria os títulos dos filmes, que faziam claras referências a lugares no Brasil. Há outros que afirmam que Vitório de Maio não poderia ter produzido os 4 filmes, sendo Chegada do trem em Petrópolis, Bailado de crianças no colégio no Andaraí, Ponto terminal da linha de bondes de Botafogo e Uma artista trabalhando no trapézio de Politeama, visto que ele trabalhava apenas com aparelhos de projeção, que são desconhecidos até hoje. Assim, teria sido extremamente complicado para a época, pois não havia
nenhum material cinematográfico disponível. Outro fator que reforça a teoria é que Di Maio nunca mencionou ou explicou nenhuma das exibições ou o paradeiro dos filmes, mesmo antes de morrer em 1926. Isto também pode ser dito sobre Afonso Segreto e seu suposto filme Vista da Baía de Guanabara. Os pesquisadores questionam se o filme realmente existiu, pois nenhum registro sobreviveu, mas eles também apontam de que se realmente existiu, nunca chegou a ser exibido. Apesar dos 6 filmes serem importantes para a história do cinema nacional, seus registros e suas existências permanecem não encontrados e não confirmados. Quem não conhece as grandes obras do escritor estadunidense Stephen King? Se você não conhece, você vive nas cavernas. Não é possível. Stephen King está entre um dos maiores escritores influentes na cultura pop com seus sucessos de terror, It a Coisa, O Iluminado, O Macaco e entre outras escritas pelo mesmo. Seu sucesso foram as histórias de uma criatura intergaláctica disfarçada de palhaço chamado Witch, ou como chamamos no Brasil, Pennywise. Ou Pennywise. O primeiro filme, It, uma obra-prima do medo, foi um sucesso nos cinemas internacionais e ganhou o prêmio Emmy de melhor trilha sonora e também foi indicado na categoria de melhor edição. Entre várias exibições que ocorreram no mundo inteiro, há uma história em que supostamente a minissérie foi exibida no Brasil e com dublagem. O único problema é que não tem um trecho oficial da dublagem brasileira do filme. Segundo esta mesma galera raiz, a minissérie chegou a ser exibida no SBT e alguns desses relatos também afirmam lembrar das chamadas anunciando a exibição da série no canal. Literalmente, muita gente jura de pé junto que teve exibição da minissérie com dublagem brasileira, mas o único problema é que realmente não tem um registro sequer da suposta dublagem oficial. Enquanto eu pesquisava por um suposto registro da dublagem no YouTube, eu encontrei um vídeo de um canal chamado Dublagem Clássica e, segundo o user, este é o resquício supostamente original da dublagem brasileira do filme, porém nada confirmado. Essa é minha casa agora, filho. Você quer um balão pé? Eles flutuam. Vamos lá, filho. Você vai gostar daqui. Não existem trechos disponíveis da suposta dublagem brasileira ou sequer gravações das chamadas do SBT na internet. E com esta falta de comprovações, leva muitos a crer que tudo não se passa de um grande efeito Mandela, mas quem sabe? Os anos 2010 foi uma década importante para a popularidade da emissora norte-americana Cartoon Network, onde produziu animações clássicas em que 3 de vários programas ficaram populares no mundo inteiro, sendo Hora de Aventura, Steve Universo, Apenas um Show e O Incrível Mundo de Gumball. Mas este tópico será focado no último citado, então venha comigo. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho animado irlandês/americano criado por Ben Bocquelet para o Cartoon Network. A série gira em torno de Gumball Watterson, um gato azul de 12 anos de idade que frequenta a escola secundária na cidade fictícia de Elmore. Acompanhado por seu irmão peixinho Darwin Watterson, os dois frequentemente se veem envolvidos em várias confusões em diversos locais da cidade, durante o qual eles interagem com os outros membros da família, a irmã Anaís Watterson e os pais Nicole Watterson e Ricardo Watterson, acompanhados de outros personagens secundários. Ao todo, a série teve 6 temporadas, totalizando 240 episódios. Dentre vários episódios, iremos focar no 113º episódio, que pertence à terceira temporada, chamado originalmente de The Downer.
ou a depressão no Brasil. O produto final girava em torno dos Waters tentando animar Gumball, que estava em um mau humor inexplicável, parecendo CLT na manhã de segunda. Gumball então fica louco e deseja que sua família desapareça, o que eles e o resto de Elmore fazem. Ao longo do episódio, Gumball lentamente enlouquece enquanto caminha pela cidade vazia. Ele então tenta trazer todos de volta apenas para uma escuridão sombria tentar pegá-lo. Ele em seguida retorna à sua casa apenas para a dita escuridão consumir sua volta. Ao lembrar dos conselhos do seu pai, a escuridão desaparece apenas para sua família reaparecer. Ele então percebe que era tudo em sua cabeça e nada disso realmente aconteceu. Ou será que não? Ao ser questionado sobre o episódio no Twitter, o próprio Ben Bocquelet afirmou que o rascunho original do episódio era excessivamente sombrio, sendo a razão pela qual o episódio foi consideravelmente reescrito. A partir de 2023, qualquer detalhe sobre o rascunho original não apareceu na internet, e se algo do tipo foi mencionado, é provavelmente mentira. Um suposto registro traduzido automaticamente para o inglês foi enviado no fórum Sponge Buddy Mania, que segundo o usuário é legítimo. Só que tem um problema: o usuário que postou o suposto rascunho original é provavelmente um brasileiro, e a transcrição do suposto roteiro está incoerente e com vários erros ortográficos, dificultando o entendimento. Segundo o próprio, a transcrição foi feita traduzida do português para o inglês, então não é 100% confiável isso aí. O que me deixa coçando a cabeça é o roteiro do episódio, porque nós estamos acostumados com os episódios malucos da série, o que deveria ser consideravelmente comum. Mas este episódio, cara, é muito estranho, como se fosse algo fora do padrão, levando em consideração a história e o título do episódio em si. A história do episódio parece ter uma mensagem mais profunda, tanto com os acontecimentos do episódio, quanto o que o título do episódio indica. Mas eu vou deixar para vocês teorizarem o que potencialmente o rascunho original relataria. Apesar do próprio criador ter dito sobre o suposto e macabro rascunho do episódio, ainda assim, nada confirmado. Japão é conhecido por ser o país dos animes no mundo e também o centro de várias bizarrices que comumente a internet mundial vê. Inúmeros animes saíram do Japão para o exterior, onde se tornaram grandes sucessos, como por exemplo Dragon Ball do mangaka japonês Akira Toriyama, Naruto do mangaka japonês Masashi Kishimoto, e entre várias obras. Na Ásia é exibido vários animes diferentes, sejam menos conhecidos, estranhos, obscuros e até desconhecidos. Em meados de 2015, em uma thread do 4chan dedicado aos usuários relatarem suas experiências ao aprofundar na Dark Web, um usuário anônimo contou a história de um suposto OVA japonês que ele disse ter assistido na Dark Web. E para quem não sabe, OVA é a abreviação de Original Video Animation. É um formato de animação japonês que consiste em episódios ou filmes de anime lançados diretamente para o mercado de vídeo, VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray, sem passar pela televisão ou cinema, ou em outras palavras, material inédito. Voltando à história, o usuário relatou 7 características do OVA que ele lembra. Primeiro, o OVA começa exibindo uma tela preta, com um texto vermelho que é o som de uma música sinistra de fundo. Segundo, 9 garotas estão presas em um banheiro sem portas ou janelas. Terceiro, o anime não possui trilha sonora, apenas sons ambientes. Quarto, as personagens discutem e refletem sobre como pode escapar antes de ir de Silvio Santos. Quinto, uma delas tem cabelos quase brancos em corte rime, outra é filha de um chefe da Yakuza e a última é filha de um agiota. Sexto, elas são estudantes do ensino médio, pois usam uniforme escolar. E sétimo, o anime tem dublagem japonesa e versão legendada em inglês,
o que sugere que o OVA já chegou aos Estados Unidos. Segundo o OP, o OVA tinha traços de animes dos anos 80 e 90, o que sugere que possivelmente é de uma destas duas décadas. O OVA tem 30 minutos de duração aparentemente, com apenas sons ambientes, sem música de fundo e mostrando de formas exageradamente explícitas como cada menina foi de Silvio Santos. O OP diz que lembrava o nome do OVA algo como Go for a Punch, e um user que respondeu o post do OP perguntou se o anime também se chamava Saki Sanobashi, e este foi o nome dado ao suposto anime. Movidos à curiosidade, os internautas criaram um subreddit chamado r/Saki Sanobashi, dedicado à busca pelas imagens reais do OVA. Do início dos anos 2010 até os tempos atuais, apenas uma de várias teorias do caso parece ser mais plausível. Os internautas foram a fundo e encontraram um anime obscuro dos anos 80 chamado O Banquete dos Anjos Caídos, e segundo as imagens e a história do anime em si, parece ser muito semelhantes ao Saki Sanobashi. Por conta disso, os internautas ficaram divididos por opiniões. Um lado acha que O Banquete dos Anjos Caídos e Saki Sanobashi não são a mesma coisa, ou até coincidência, e o outro lado acha que O Banquete dos Anjos Caídos é o anime perdido em si e que talvez o OP tenha tido uma falsa memória. Bem, apesar de tudo, nenhuma prova concreta e oficial da existência surgiu durante estas 2 décadas e parece que nunca vão surgir. Em 17 de setembro de 2016, o animador e dublador estadunidense Clay Martin Crooker, conhecido por um dos seus trabalhos no Adult Swim para a série de TV Aqua Teen, faleceu aos 54 anos por causas desconhecidas, deixando o legado de seu maior trabalho. Após sua morte, rumores surgiram através de pessoas próximas a Martin, afirmando que ele deixou um, entre aspas, tesouro de desenhos, obras de arte e vários memorabilia, fecha aspas. 2 anos após sua morte, algumas de suas obras de arte ainda não foram recuperadas na íntegra, e entre elas se encontra uma pasta recheada de material picante que só adulto viria, no qual foi apelidada carinhosamente de pasta proibida ou pasta ilegal. O conteúdo da pasta é desconhecido, mas há um boato vindo de uma das pessoas mais próximas ao animador de que há um quadrinho picante de Tom e Jerry onde estranhamente envolve Fezes. Mano, que isso? Outro relato da pessoa próxima ao Martin, que pode corroborar para descobrir o que tem mais na pasta, é de que, segundo esta pessoa, Martin exibia as artes incluídas na pasta ilegal, onde uma delas mostra uma arte picante com fur de um dos seus personagens chamado Zorak, passando o rodo no dragão. Meu Deus, o que eu tô fazendo? A pessoa conta que quando ela se tocou que estava rindo de um... era tarde demais. Eu pensaria a mesma coisa. A existência do quadrinho foi confirmado por vários colegas de Martin, incluindo Robert Pop, um artista de quadrinhos da DC Comics e amigo de Martin, e Robert Misk, outro amigo de Martin. O esforço de preservar a suposta pasta foi liderado pela irmã de Martin e vários amigos próximos. Apesar de todos os detalhes mencionados anteriormente, nenhuma prova da existência da pasta ilegal foi fornecida e provavelmente nunca será providenciada. Após o segundo grande conflito, ocorreu a infame Guerra Fria, um período de tensão geopolítico entre a União Soviética, atual Rússia, e os Estados Unidos com seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Ocidental. Enquanto acontecia a Guerra Fria, outras guerras também aconteciam durante esse período, mas entre elas aconteceu uma história esquisita. Na década de 60, Sukarno, o primeiro presidente da Indonésia, foi tentado a ser derrubado pela CIA devido à sua proximidade com a União Soviética. Por conta do comportamento, atitudes
atitudes e escolhas políticas do governo de Sukarno e acabou irritando a CIA e a KGB, Serviço Secreto Soviético. Mas a KGB tentou pedir a Sukarno a se juntar à Aliança Soviética, mas depois de uma série de tentativas, falharam. Por conta disso e com um ódio acumulado, a KGB planejou em chantagear a imagem do presidente, fabricando filmes picantes com sua imagem inserida neles. E durante sua visita a Moscou em 1960, a KGB filmou ele como um comissário de bordo para desacreditar sua imagem na frente dos indonésios e fomentar uma revolução. Ou seja, por causa de um acordo político proposto pela KGB que o Sukarno não quis aceitar, eles então começaram a zoar com a cara do presidente, inserindo o rosto dele em filmes picantes fabricados pela KGB para desencorajar a seriedade do presidente aos indonésios. Eles literalmente tentaram pintar uma cara de palhaço no Sukarno. As imagens chegou aos russos e eles ficaram assim: que porra é essa, Sukarno? Aí ele pediu para assistir e ele surpreendentemente gostou. E como deboche, eu acho, ele pediu cópias adicionais do vídeo fabricado e mostrá-los de volta ao seu país. Como eles estavam no período da Guerra Fria, a CIA ficou sabendo da história e tentou buscar chantagear Sukarno também e produziu os seus próprios filmes picantes, pagando atores com máscaras faciais semelhantes a Sukarno e que foram importados da Indonésia. Todo mundo lacrando com o cara, velho. Que isso? Então, os filmes produzidos pela CIA não seriam lançados, mas supostamente algumas das imagens dos filmes ressurgiram em inúmeras publicações internacionais da época, embora isto permaneça incerto. Segundo algumas pessoas, também o título de um dos filmes era Happy Days, mas nada confirmado. O propósito da CIA era de manchar a imagem e reputação do presidente indonésio, mas ao contrário das expectativas, o povo indonésio não só riam e zombavam da CIA, como este fato teve um impacto positivo na reputação de Sukarno. Enfim, embora estes terem sido boatos em curso, a existência dos filmes da CIA e da KGB ainda não é clara e permanece não divulgada ao público em geral. É isso, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder futuros vídeos e, se você puder, assine ou seja membro aí no canal. Eu tô precisando, porque só uma pessoa assinou e inclusive eu já mencionei essa pessoa no meu vídeo anterior. E assim, soltar essa pessoa e se mais alguém puder assinar, eu ficaria muito grato. Se puder me ajudar aí. E é isso, galera, obrigado por ter ficado até aqui. Valeu, falou e tchau, tchau.